Você que está conectado aqui nos canais digitais do Jornal Hoje, no nosso portal hoje.com, também aqui no nosso canal no YouTube e, claro, nas nossas edições impressas. A gente está dando sequência nesta edição a uma série de conversas, de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Goiânia. Hoje com uma pré-candidata à prefeita da capital, a deputada estadual, delegada Adriana Costa, do Partido dos Trabalhadores do PT. Deputada, obrigado pela disponibilidade aqui de conversar com a gente. É o jeito que nós temos aqui, à distância, é o mais seguro por enquanto. Um abraço, obrigado aqui pela entrevista. Eu que agradeço, Rubens, é uma satisfação conversar com vocês e pela oportunidade de falar sobre o nosso trabalho, os nossos sonhos aí para a nossa cidade. E comigo para essa entrevista, eu sou o colunista Rubens Salomão, aqui do Jornal Hoje, e comigo o repórter de política Dairel Godinho. Oi, Dairel, tudo bem? Oi, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, deputada. Vamos conversar sobre a política goiana e sobre a política goianiense. Tá quente. Olá, Dairel, satisfação conversar com você. Deputada, começar falando sobre bastidores, assim, essas articulações que estão acontecendo, movimentando tantos partidos, grupos que até algumas semanas atrás faziam oposição ao governo do Estado, ao governador Ronaldo Caiado. Agora já estão considerando conversar, já estão conversando com a base do governo para fazer alianças nessa campanha de 2020 em Goiânia. Claro que eles também estão de olho lá em 2022. O PT, ao longo das últimas campanhas, tem buscado o seu próprio fortalecimento, a sua estruturação com uma base que já é conhecida no Estado e principalmente em Goiânia. Como é que a senhora, assim, como candidata do Partido dos Trabalhadores, está acompanhando essas mudanças todas no cenário? A senhora vai acabar encarando esse cenário como candidata nessa eleição em Goiânia. Ou seja, quem estava na oposição já conversa com o governo, está todo mundo conversando com todo mundo, Adriana? É natural que todos conversem, a gente vê isso como parte da democracia e com tranquilidade. Na verdade, essas forças políticas, que estão aí, que você falou, que estavam em oposição, agora estão juntas, elas não têm tido muita coerência ao longo dos anos, Então, ora estava junto com o Marconi, ora estava na oposição, o próprio governador Caiado esteve nessas duas posições, e alguns desses supostos ou possíveis pré-candidatos também, Cada eleição estão em um partido diferente, às vezes do lado de um, do lado do outro, contra o governador, junto ao governador, de forma um pouco oportunista, na minha opinião, dependendo aí das conveniências. E o Partido dos Trabalhadores tem sido sempre coerente com seu posicionamento e com as suas ideias. E nós continuamos da mesma forma, assim como eu, que sempre fui do mesmo partido, para que as pessoas também possam nos conhecer, saber o que a gente pensa de verdade sobre as questões, e nós continuamos dentro dos nossos princípios e queremos, nesta eleição, mais uma vez, demonstrar aí todo o carinho que o Partido dos Trabalhadores sempre teve por Goiânia e sempre pôde trabalhar nas gestões aí que nós tivemos, de forma a deixar uma história muito bonita com a cidade. A gestão do ex-prefeito Paulo Garcia é uma referência para a campanha e para um possível mandato novo da senhora e do PT à frente de Goiânia? Porque é uma gestão que teve problemas, deputada? Teve uma crise grave em coleta de lixo, enfim, foi uma gestão que teve vários problemas. Talvez a memória do eleitor goianiense com a gestão do PT recente não seja das melhores. Como é que a senhora avalia? Olha, eu tenho caminhado muito pela cidade, de forma virtual agora, mas até poucos meses atrás, de forma pessoal. Fui a deputada mais votada da cidade, de todos os partidos. Então, tenho dialogado muito, Rubens. E, na verdade, o que a gente sente, o que eu sinto, é uma história de muito carinho do PT com a cidade e vice-versa. As pessoas lembram muito a gestão do meu pai, Darcy Acorce, em alguns aspectos, o programa Cidadão 2000, que cuidava das crianças e adolescentes, que hoje não tem nada nesse sentido em Goiânia, propostas de moradia digna, como o Goiânia Viva e outras políticas públicas. Também lembram da questão do professor Pedro Wilson, de muitas políticas públicas relacionadas à educação, e do prefeito Paulo Garcia, embora tenha tido problemas, assim como no Brasil todo as gestões tiveram, porque foi uma época de muita crise, política, econômica. Então, as pessoas hoje, por exemplo, lembram muito de iniciativas da administração do prefeito
Paulo Garcia que deixaram história, como o BRT, que agora está sendo continuado, e também ideias como as ciclovias. Está tendo, por exemplo, a sabatina na FEComércio. E as pessoas, todos os pré-candidatos citam políticas públicas do Partido dos Trabalhadores, de gestões nossas, inclusive do prefeito Paulo Garcia. Então, embora tenha tido problemas, como essa gestão também está tendo problemas, né? E todas têm, eu acredito que as coisas boas são bem lembradas também pela população e serão recordadas e resgatadas nessa campanha. Deputada, sobre as eleições de 2016, o PT não elegeu nenhum vereador. A senhora teve 46 mil votos. Não, foi 46 mil votos para a prefeitura. O PT não elegeu nenhum vereador. Nestas eleições, o partido está fazendo nomes puxadores de votos, nomes grandes do partido. O ex-vereador Carlos Soares, o Mauro Rubem, o próprio Matheus Ferreira, que foi candidato a deputado estadual em 2018 com a senhora. A ex-candidata a governadora, Cátia Maria, que veio de senador Canedo para Goiânia para concorrer às eleições. Como é que a senhora vê esse movimento do partido para... É um movimento do partido para fortalecer a campanha da senhora? É um movimento para fortalecer o próprio partido aqui em Goiânia? Como é que a senhora vê essa reconstituição de nomes do partido aqui em Goiânia? 2016 foi o ápice de um grande ataque ao Partido dos Trabalhadores, que aconteceu em todo o país e que hoje, né, estão caindo por terra um a um desses ataques, né? Inclusive os processos gerados contra o ex-presidente Lula, todos estão caindo, está sendo desmontado toda essa grande manipulação que aconteceu, colocando o Partido dos Trabalhadores como culpado de questões aí que, na verdade, se tratou mesmo de uma grande enganação para que essas pessoas que estão hoje no poder pudessem conquistá-lo, né, através de um golpe. Então, 2016 foi o grande ápice desse ataque. Nós tivemos aí uma grande redução nos nossos quadros em todo o país, tanto para prefeitos, para vereadores, mas logo depois, tudo isso já começou a ser demonstrado. Em 2018, por exemplo, já foi muito diferente, né? Nós fizemos a maior bancada de deputados federais do Brasil, a segunda de deputados estaduais e o maior número de governadores, um partido só, o maior número de governadores do Brasil. Então, nós acreditamos que este ano nós iremos retomar grandes espaços, já está acontecendo isso do ponto de vista de movimento político, e isso vai se refletir nas eleições e também se reflete nas chapas. E, na verdade, nós estamos tendo uma estratégia em todo o país de procurar eleger bastante vereadores, retomar esse espaço, e estamos conseguindo formar chapas muito competitivas. Em todo o estado, eu tenho acompanhado essa organização, então estamos conseguindo compor chapas inteiras, que é uma diferença da última eleição, né? Que não teremos coligações proporcionais, então estamos conseguindo montar chapas completas em quase todo o estado, temos muitos candidatos e candidatas, pré-candidatos ainda, né? A prefeitos e prefeitas, e em Goiânia também temos uma chapa bastante competitiva, como você mesmo citou, e temos, assim, representatividade de vários setores da sociedade. Então, tem gente do movimento negro, do movimento contra a homofobia, da saúde, da educação, da segurança, de regiões da cidade, né? Então, representadas na chapa. Portanto, eu acredito que é uma chapa que irá, de fato, fazer com que a gente eleja uma bancada representativa, como já tivemos, né? E em quase todas as eleições há muitos anos, desde 88. Deputada, não tem coligações proporcionais. Então, o PT e outros partidos estão tendo de fazer suas chapas próprias. Outros partidos, inclusive, não tinham nem esse costume, né? Dependiam muito das coligações. Muitos partidos não tinham esse costume. Para nós, na verdade, a gente vê de forma muito positiva, Rubens. Inclusive, o nosso partido votou e trabalhou a favor dessa modificação na legislação. A gente entende que isso fortalece o sistema partidário, né? Porque são muitos partidos, às vezes partidos muito pequenos, que as pessoas nem identificam a ideologia e que muitas vezes sobrevivem dessa forma, né? Com coligações justamente com outros partidos. Então, na verdade, a gente entende que é um sistema que fortalece os partidos e o sistema político brasileiro.
O PT meio que se preparou para esse momento, né? Ele já tem feito suas chapas próprias, enfim, e até aqui em Goiás a gente tem feito duas análises, assim, uma de que o partido está isolado e a outra de que ele está se estruturando por si só. Vou partir para a primeira. O PT está isolado, Adriana, em Goiás e em Goiânia, por exemplo, alianças, até nesse cenário de 100 coligações proporcionais, elas ficam até mais dificultadas, mas o PT já não vem fazendo alianças. A senhora teve alianças ainda daqueles partidos que faziam parte da base da prefeitura lá em 2016, era o final do mandato, né, do ex-prefeito Paulo Garcia. A senhora teve esses partidos, mas no geral, nas campanhas a governo, enfim, o PT não tem feito alianças, Adriana. Na verdade, no estado de Goiás, Rubens, nós temos várias alianças acontecendo, né? Inclusive aqui em Aparecida de Goiânia, estamos na chapa junto com o prefeito atual para a reeleição, Gustavo Mendanha. Em Anápolis temos aliança. Enfim, no estado de Goiás, cada cidade tem a sua realidade, aprovada pelo diretório estadual, então temos várias alianças diferentes, né? Em Bela Vista estamos lá apoiando o prefeito, enfim, né? Em cada cidade tem uma realidade e temos muitas alianças acontecendo. Agora, em Goiânia, nós seguimos rigorosamente a determinação do Diretório Nacional. Então, como em Goiânia nós temos mais partidos, nós também não temos como fazer aliança com determinados partidos no primeiro turno. Isso já é colocado, o que restringe, de certa forma, essa política e que eu considero correto, porque nós temos que ter princípios, né? Nós temos que ter princípios, nós temos que segui-los e... No último encontro nacional do partido, foram definidos partidos que nós não temos aliança no primeiro turno. Agora, na última eleição, 2018, nós tivemos aliança com o PCdoB, que é um parceiro de muitos anos, né, que esteve com a gente aí na administração, inclusive, desde o meu pai, né, em 92, na campanha de 92, e que é um parceiro tradicional, porque nós temos várias ideias, né, em comum. E, da mesma forma, estamos dialogando nesse momento, assim como outras. Mas essa indefinição da política em Goiânia, que só ia acontecer, né, com o comportamento, inclusive, do atual prefeito, ela faz com que muitas conversas aguardem essas definições. Então, nós continuamos conversando, principalmente no campo democrático popular, e eu acredito que nós teremos, sim, alianças até o final aí do prazo para as convenções. O PT apoiou Iris Rezende no passado, não muito distante, né? E Paulo Garcia, inclusive, foi vice de Iris. De lá para cá, um rompimento acabou acontecendo. O que de diferente a senhora propõe em relação à gestão de Iris Rezende? Muitas críticas são feitas a Iris, ele está aí há 62 anos na vida pública. O que a senhora... Não tem como da gestão do Iris, do atual prefeito, não ser meio que uma referência ou positiva ou negativa para essa campanha, Adriana? Olha, o nome do prefeito, ele está marcado na nossa história, sem dúvida, né? Tanto de Goiânia, de Goiás e do Brasil, porque até ministro o prefeito já foi, e a gente respeita essa história. Sempre devemos respeitar a história. Agora, é natural que em toda a campanha, no caso aqui pré-campanha, a administração atual seja discutida. Isso é natural, é normal e é um fato que tem que acontecer para que a gente possa pensar o que se pretende fazer no futuro, o que tem que continuar, né? Então, isso faz parte da democracia e da política. Então, tem muita coisa que eu faria diferente. Eu acredito, por exemplo, que nós precisamos avançar dessa antiga política que o prefeito atual promove, não pela idade, que eu sou contra todo tipo de preconceito, defendo o direito dele de continuar na política, está lúcido e tem esse direito. E eu sou contra o preconceito de qualquer forma, inclusive em relação a pessoas idosas. Mas que eu digo a velha política, a antiga política, na sua forma de acontecer, principalmente no aspecto de que é uma política que deixa a cidade abandonada durante a maior parte do mandato, né? Então, durante 3 anos, nós temos, não tem investimento, não tem obra, o recurso é restrito, mas no último ano,
se faz tudo de uma vez, com vistas às eleições. Eu discordo dessa forma de fazer política, acho que ela é antiga, ultrapassada, e ela fere o direito do cidadão à cidade, a usufruir dos serviços públicos de qualidade durante todo o mandato. Então, essa é a minha principal discordância, que eu quero fazer diferente, é de que nós precisamos ter uma administração que funciona e que faz obras e que reforma unidade de saúde e que aumenta o número de vagas no CEMEI todo mandato. Porque senão pode acontecer uma infelicidade de uma pandemia no último ano e a gente ter um caos na cidade e a gente ter várias unidades de saúde sendo reformadas ao mesmo tempo, porque nenhuma foi reformada durante o restante do mandato, e as pessoas têm que se aglomerar nas unidades de saúde, as pessoas têm que ficar percorrendo unidade de saúde na cidade procurando médico, né? A gente tem a infelicidade de uma pandemia e nós temos um transporte público indigno, desumano, agravado porque o BRT podia estar pronto, porque o recurso chegou no final do mandato anterior, então o BRT podia estar pronto, e as pessoas ter uma possibilidade de um transporte público mais digno, não se aglomerar tanto, não se contaminar tanto, trabalhadores e trabalhadoras, porque a gente teria o BRT. Então, tudo isso, para mim, demonstra uma forma de política que tem que acabar, sabe? A gente tem que avançar, a gente tem que ter uma administração dinâmica, eficiente, que funciona os 4 anos, que investe no serviço público de qualidade os 4 anos, e principalmente nesse momento, e aqui é mais uma coisa que eu faria diferente, Rubens, que é parceira na questão da geração de emprego e renda. Nós estamos vivendo uma crise econômica muito grave, que já estava acontecendo antes da pandemia, pela política totalmente, a condução equivocada do governo federal, e que se agravou profundamente com a pandemia. Então, nós precisamos eu tenho falado sobre isso, Adriana. Tenho falado sobre isso porque participação da Prefeitura de Goiânia para geração de emprego, economia, criação de polos, só é discutido a cada 4 anos. Depois a gente não vê nenhuma gestão, parece que tomar atitude de envolvimento com a economia e com a geração de emprego. Pois é, justamente, essa é uma preocupação muito grande minha, porque quando a gente fala em cuidar da cidade, que é um lema meu, né, construir uma cidade solidária, cuidar das pessoas, a gente tem que pensar em saúde, educação, mas a gente tem que pensar na sobrevivência e na vida digna. E a crise econômica, ela é um fato, o desemprego, os pequenos comércios fechando, as microempresas e até as grandes empresas lutando para sobreviver e não demitir as pessoas. Então, a prefeitura não pode se omitir. Essa tem que ser uma grande prioridade. Nós precisamos ter diálogo com os setores da sociedade, nós precisamos fomentar a economia solidária, nós precisamos fomentar a geração de emprego e renda, ter linha de crédito com juro baixo para início de novos negócios. Então, assim, nós precisamos parcelar os impostos que as pessoas estão devendo, né, que as empresas estão devendo, nós precisamos realmente dar as mãos. É um momento, então, assim, eu defendo criar um conselho gestor, né, um fórum de debate da questão da retomada da economia, que eu vou fazer parte, não vou delegar a ninguém, tem que ser junto comigo, reunir com os setores produtivos e os setores da sociedade, né, em Goiânia, e pensar como nós vamos retomar a economia, gerar emprego e renda, vamos parcelar os impostos atrasados, vamos dar incentivo fiscal, vamos promover evento, vamos atrás da vacina. Eu quero ser a primeira prefeita a trazer vacina para Goiânia, em parceria com o setor privado, com o governo do estado, trazer primeiramente, cuidar da saúde do povo, a gente retomar a economia, fazer festa, fazer evento, fazer congresso, para girar a economia em Goiânia, porque a crise está gravíssima, as pessoas estão passando fome, e isso não pode acontecer, né? As pessoas estão desempregadas, fechando comércio. Você viu aí que eu fiz o projeto para a declaração do patrimônio histórico dos pit dogs, porque são mais de 25 mil empregos só em Goiânia, e a falta de organização aí da gestão municipal poderia fazer com que eles fechassem, tivessem que sair dos locais. Então, a gente tem que dar a mão para o setor produtivo hoje em Goiânia, sobretudo os mais pequenos, e gerar emprego e renda. A 44 foi muito prejudicada com essa omissão, essa desorganização do poder público
durante a pandemia e que gera aí centenas, né, milhares de empregos e que a gente precisa ajudar. Então, essa é uma grande prioridade para mim, né, que eu quero. E assim, Rubens, na história de Goiânia, nós já tivemos grandes parcerias, né? Eu falo porque eu acompanhei muito, por exemplo, a gestão do meu pai. Tá certo que foi há 20 anos, mas para mim é uma inspiração e teve sim muita parceria, muitos incentivos, essa questão do parcelamento dos impostos. O próprio Cidadão 2000 era uma parceria com o setor privado para vagas de emprego para os jovens e adolescentes. Então, para mim isso é muito, muito importante e eu quero fazer, e eu já vou discutir, inclusive, na sabatina com a FEComércio. Já partindo para o encerramento, a gente está com 22 minutos já praticamente de gravação. A gente está no meio de uma pandemia, ela vai afetar nas eleições. Qual foi o ensinamento que o caos na saúde trouxe para o PT, trouxe para a senhora, e o que a senhora vai trabalhar nessas eleições sobre a saúde? Eu quero estar aí à frente, né? Quero ser a prefeita que estará à frente dessa busca. Ensina, primeiro, Rubens, que a política vai viver ou não. Então, ter um governante, um líder irresponsável, omisso, que desrespeita a ciência, que desrespeita os estudos das universidades, isso é muito ruim para nós, isso pode nos levar à morte, né? Isso pode levar à quebra da nossa economia, que é o que está acontecendo no nosso país. Outros países aí protegeram as vidas e a economia, já estão saindo da pandemia e nós, infelizmente, estamos no ápice, com mais de 122 mil pessoas mortas e a economia quebrada. Então, isso deixa lição da incompetência, da irresponsabilidade, da ineptidão, né? Das pessoas ineptas. Não podemos colocar pessoas ineptas, que não respeitam a ciência, que não tem diálogo com a sociedade, no poder, né? Então, por exemplo, em uma cidade, se eu fosse a prefeita, eu teria chamado a sociedade no começo, quando estava lá, chegando lá na Itália, lá o povo, 1000 pessoas mortas por dia, a gente sabia que ia chegar aqui. A gente tinha que ter se preparado, reunido a sociedade civil, falar, gente, o que nós podemos buscar agora? De medicamento, de teste, de EPI para os nossos trabalhadores da saúde não morrer todo dia, como está morrendo aqui, né? De medicamento para as pessoas não serem entubadas sem analgésico, como está acontecendo aqui. O que nós podemos comprar agora, que depois não vai achar? Então, vamos atrás. O que nós precisamos fazer? O que a ciência fala, o FG, PUC, o que fala? Fala que tem que ter 50% de isolamento social para não superlotar o sistema de saúde. Vamos fazer isso. Como nós vamos fazer sem prejudicar a economia? Vamos combinar. Empresa de ônibus, se vocês tirar ônibus e deixar superlotado para contaminar o povo, eu vou caçar esse contrato, eu vou caçar, porque isso não está no contrato, isso é desumano, isso é inaceitável. E vai ter pesquisa mostrando aqui, Rubens, que um dos principais fatores de contaminação de Goiânia, que levou quase 1000 pessoas à morte até agora, foi o transporte público, por causa dessa desumanidade em que o poder público se omitiu totalmente. Então, houve uma omissão criminosa na nossa cidade e isso tudo fica de lição. Não podemos ter governantes omissos, irresponsáveis, que não dialogam com a sociedade, que deixa tudo para o povo se virar e ao Deus dará. Isso não é governar. É nesse momento que se mostra a importância do governo. O governo é para liderar, é para dar crédito para o comércio, os pequenos empresários, para eles não terem que demitir, não fechar. É para cuidar do que um transporte público seja digno para o povo ir trabalhar. É para cuidar para 44 não ficar fechada, enquanto o resto do comércio todinho da cidade estava aberto e eles foram únicos prejudicados porque tiveram ética. Tudo isso tem que servir de lição, né? E que nós precisamos investir na saúde pública, porque é o SUS que está salvando a vida das pessoas, é o SUS que é um dos melhores sistemas do mundo, que infelizmente a falta de investimento, né, que essa PEC que o Temer fez com que ela não estivesse na sua melhor forma, na sua melhor condição, mas mesmo assim foi o que salvou as pessoas. Então, investir na saúde, investir nos nossos trabalhadores e trabalhadoras da saúde, nossos grandes heróis,
que estão todos os dias salvando, tentando salvar as nossas vidas. E eu quero deixar aqui a minha solidariedade às quase 1000 famílias que estão chorando as pessoas mortas, inclusive um delegado, meu colega, que faleceu essa semana, né? Vários policiais faleceram porque estão trabalhando, mesmo aqueles que têm comorbidades, e eu critiquei isso muito na Assembleia, meu colega Major Araújo, estão morrendo todo dia, Rubens, policiais, porque estão trabalhando na linha de frente, sem proteção adequada. Então, assim, deixo a minha solidariedade e quero ser, acredito que estou preparada para ser a pessoa que vai cuidar dessa cidade e retomar o crescimento, desenvolvimento e a nossa alegria, que é uma marca dessa cidade tão linda que a gente vive. Tomara, deputada, tomara que a gente consiga ter dias melhores e que a gente aprenda com a pandemia em vários aspectos da vida mesmo, né? A vida é outra. Delegada Adriana Costa, deputada estadual, PT, pré-candidata à Prefeitura de Goiânia, mais uma da nossa série de entrevistas aqui do Jornal Hoje. Deputada, muito obrigado pela entrevista aqui. Bom trabalho. Eu que agradeço, Rubens, Dairel. Muito obrigada pela oportunidade. Nesse momento em que a gente tem dificuldade de reunir pessoalmente com as pessoas, essas oportunidades são muito importantes para a gente dialogar e as pessoas poderem conhecer as nossas propostas e projetos para Goiânia. Um grande abraço e eu estou sempre à disposição. Mais uma vez, obrigado a você que está nos acompanhando na entrevista até aqui, também em vídeo aqui no nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso portal, hoje.com, nossas edições impressas, e aproveita e se inscreve no nosso canal aqui no YouTube. Você nos ajuda a continuar produzindo conteúdo aqui sobre a política em Goiás. Grande abraço para o Dairel Goldinho, que participou nessa entrevista comigo, e um grande abraço a você também. Até a próxima.